Recently, my husband Greg Recentemente, o meu marido Greg recebeu um diagnóstico que exigiria uma cirurgia intensiva e meses de quimioterapia. Tal como muitos que enfrentaram uma situação semelhante, começamos imediatamente a orar para pedir a ajuda do céu e o poder de Deus. No domingo seguinte à cirurgia do Greg, o sacramento foi preparado no nosso quarto de hospital. Naquela ocasião, fui a única a tomar o sacramento. Um pedaço de pão, um copo de água. Na igreja, geralmente a minha mente centra-se em como é passado o sacramento. A preparação, a bênção e a distribuição. Mas nessa tarde, ponderei sobre a dádiva do poder de Deus disponível através da própria ordenança sagrada e da promessa do convênio que estava a fazer ao retirar aquele pedaço de pão e aquele copo de água. Este foi um momento em que precisei de poder do céu. Entre muita dor de cabeça, mágoa, exaustão e incerteza, questionei-me sobre este presente que me permitiria aproveitar o poder dele, poder esse de que tanto necessitava. Partilhar do sacramento aumentaria a minha parceria com o Espírito do Senhor, permitindo-me recorrer ao dom do poder de Deus, incluindo o ministério de anjos e a força capacitadora do Salvador para vencer. Penso que nunca antes tinha percebido com tanta clareza que não é apenas quem oficia a ordenança que é relevante. O que a ordenança e a promessa do nosso convênio desbloqueiam também merecem o foco da nossa atenção. As ordenanças do sacerdócio e as promessas do convênio permitem que Deus nos santifique e faça maravilhas na nossa vida. Mas como é que isto acontece? Em primeiro lugar, para que uma ordenança manifeste o poder de Deus na nossa vida, tem de ser realizada com a autoridade do Filho de Deus. O processo de execução é importante. O Pai confiou a Jesus Cristo as chaves e a autoridade para supervisionar a execução das suas ordenanças do sacerdócio. Sob a sua direção, dentro da ordem do seu sacerdócio, os filhos de Deus foram ordenados para agir em lugar do Filho de Deus. Em segundo lugar, não nos limitamos a fazer promessas nos convênios. Temos de as cumprir. Em muitas ordenanças do Evangelho, fazemos convênios sagrados com Deus. Ele promete abençoar-nos se guardarmos esses convênios. Será que já percebemos que é a combinação das ordenanças do sacerdócio, juntamente com o cumprimento das promessas do convênio, que nos permite recorrer ao poder de Deus? Naquela tarde, perguntei-me se eu, uma filha do convênio de Deus, compreendia plenamente como ter acesso ao seu poder através das ordenanças do sacerdócio e se reconhecia como o poder de Deus opera dentro de mim. Em 2019, foi feito um convite profético às mulheres da Igreja, ensinando-nos como atrair o poder do Salvador para a nossa vida. O presidente Russell M. Nelson convidou-nos a estudar Doutrina e Convênios 25, uma revelação dada a Emma Smith, em Harmony, Pensilvânia. Aceitar aquele convite mudou a minha vida. No mês passado, tive uma oportunidade inesperada de visitar Harmony. Lá, sob os áceres, o sacerdócio foi restaurado a Joseph Smith e Oliver Cowdery. Perto dessas árvores está a porta da frente da casa de Joseph e Emma. Do outro lado da lareira daquela casa, há uma janela. Fiquei diante daquela janela e fiquei a imaginar quais teriam sido os pensamentos de Emma ao olhar para as árvores. Em julho de 1830, Emma tinha 26 anos de idade. Ela era tão jovem. Estava casada há 3 anos e meio. Tinha perdido um bebê, o seu primeiro filho. O seu pequeno túmulo fica mesmo ao fundo da rua da casa dela. Parada diante daquela janela, não foi difícil para mim imaginar o que poderia ter preenchido os seus pensamentos. Certamente que se preocupava com as finanças deles, com a crescente perseguição que ameaçava a segurança acerca do futuro de ambos. E, no entanto, a obra de Deus estava por todo o lado à sua volta. Será que ela também se interrogava sobre o seu lugar no plano? O seu propósito no reino de Deus? E o seu potencial aos olhos dele?
Acho que sim. Mesmo do outro lado da estrada, o dom da autoridade e das chaves do sacerdócio de Deus tinham sido restauradas na terra. Aquela foi uma época em que Emma realmente precisava do poder do céu. Entre muita mágoa, exaustão e incerteza, imagino que Emma se tenha perguntado sobre este dom do sacerdócio de Deus, que poderia desbloquear o poder dele, poder esse de que tanto necessitava. Mas Emma não se limitou a ficar à janela e a pensar. Enquanto o profeta Joseph era instruído sobre as chaves, os ofícios, as ordenanças e como ajudar no serviço do sacerdócio, o próprio Senhor, por intermédio do seu profeta, deu uma revelação a Emma. Não foi em Nauvoo, quando ela era presidente da Sociedade de Socorro. Esta aconteceu quando Emma tinha 26 anos, em Harmony. Através da revelação, Emma aprenderia sobre a santificação interior e a ligação por convênio, que aumentaria a capacidade destas ordenanças do sacerdócio atuarem na sua vida. Em primeiro lugar, o Senhor relembrou a Emma o lugar dela no seu plano, inclusive quem ela era e de quem era, uma filha no seu reino. Foi convidada a trilhar os caminhos da virtude, caminho esse que incluía ordenanças que iriam desbloquear o poder de Deus que Emma tinha nos seus convênios. Em segundo lugar, no seu período de luto profundo, o Senhor deu-lhe um propósito. Emma não teve apenas um lugar na primeira fila da restauração. Foi uma participante essencial no trabalho que estava a ser realizado. Ela seria ordenada para explicar as Escrituras e exortar a Igreja. O seu tempo seria dedicado a escrever e a aprender muito. Emma recebeu um papel sagrado para ajudar a preparar os santos para a adoração. Os seus cânticos ao Senhor seriam recebidos como uma oração e respondidos como uma bênção sobre a sua cabeça. Por último, o Senhor delineou um processo de santificação interior que prepararia Emma para a exaltação. A não ser que faças isso, explicou-lhe o Senhor, onde estou, não poderás vir. Se lermos a secção 25 com atenção, descobrimos que está a ocorrer uma progressão importante. Emma passaria de filha no reino a mulher eleita e a rainha. As ordenanças do sacerdócio araónico e de Melquisedeque, combinadas com o cumprimento das suas promessas por convênio, aumentariam a parceria dela com o Espírito e com anjos, capacitando-a para conduzir a sua vida com orientação divina. Através do seu poder divino, Deus curaria o seu coração, ampliaria a capacidade dela e transformá-la-ia na versão de si mesma que ele sabia que ela poderia vir a tornar-se. E através das ordenanças do sacerdócio de Melquisedeque, manifestar-se-ia o poder da divindade na vida dela. E o Senhor abriria o véu para que ela pudesse receber entendimento dele. É assim que o poder de Deus trabalha dentro de nós. O presidente Russell M. Nelson ensinou: tudo o que aconteceu em Harmony teve profundas implicações nas nossas vidas. A restauração do sacerdócio, juntamente com o conselho do Senhor dado a Emma, pode guiar e abençoar cada um de vós. Aceder ao poder de Deus na vossa vida exige as mesmas coisas que o Senhor instruiu a Emma e a cada um de nós a fazer. Estavam a acontecer coisas importantes de ambos os lados daquela janela em Harmony, incluindo a revelação dada à mulher eleita, que o Senhor tinha chamado. Uma revelação que iria fortalecer, encorajar e instruir Emma Smith, a filha de Deus. Quando a nossa neta Isabel recebeu um novo e uma bênção, o pai dela abençoou-a com a compreensão do sacerdócio, que ela continuaria a crescer e a aprender sobre as bênçãos que isso traria à sua vida, e que a fé dela no sacerdócio aumentaria à medida que continuasse a crescer em compreensão. Não é com frequência que uma menina pequena é abençoada para compreender como aquelas ordenanças de sacerdócio e as promessas dos convênios a ajudarão a ter acesso ao poder de Deus. Mas lembrei-me de Emma e pensei, por que não? Esta pequena filha tem o potencial de se tornar uma mulher eleita no seu reino e, eventualmente, numa rainha, através das ordenanças do sacerdócio e do cumprimento das promessas do convênio. O poder de Deus atuará nela e através dela para ajudar a vencer tudo o que a vida traz e tornar-se na mulher que Deus sabe que ela pode vir a ser. Isto é algo que quero que todas as meninas do reino entendam.
Vivam de acordo com os vossos privilégios. Aprendam como as ordenanças do sacerdócio e as promessas do convênio irão permitir que o poder de Deus flua para a vossa vida com mais eficácia, para trabalharem através de vocês, dando-vos poder e equipando-vos para alcançarem o vosso pleno propósito e potencial. Estudem e ponderem cuidadosamente as ordenanças do sacerdócio arónico de Melquisedeque, as promessas dos convênios que fazemos em cada uma delas e o poder de Deus que temos acesso através dessas ordenanças. Lembrem-se, não é só quem oficia a ordenança que é importante. O que a ordenança e a promessa do vosso convênio desbloqueia também merece o foco da vossa atenção. Partilhar do pão e da água é um lembrete semanal do seu poder a trabalhar convosco para vos ajudar a vencer. Usar a veste do santo sacerdócio é um lembrete diário do poder do dom do seu poder a operar em nós para nos ajudar a tornarmos no que podemos vir a ser. Todos temos acesso ao dom do poder de Deus. Sempre que tomamos o sacramento, sempre que cruzamos o limiar de um templo. Este é o ponto alto do dia do Senhor. É por isso que valorizo a minha recomendação para o templo. Portanto, nas suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Disto presto testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.